Ele continua chamando: segue-me. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Marcos 2:14. Este é um daqueles textos que nos fazem parar para pensar. O que faria um bem-sucedido coletor de impostos, um publicano, considerado o pior dos pecadores, odiado pelos religiosos daqueles dias, atender a um chamado tão incisivo e inusitado de alguém como Jesus? Apesar de sua aparência se confundir com tantos profetas daqueles dias, ao ponto de Judas, quando o traiu, combinar uma senha para o entregar aos religiosos, havia algo inconfundível na voz daquele rabi que levou o publicano Levi a se levantar e o seguir, sem nem parar para argumentar qualquer coisa. É inevitável que paremos aqui e imaginemos a cena. Levi sentado na coletoria, no meio dos seus muitos afazeres que seu expediente exigia, e de repente alguém passa e simplesmente ordena que o siga, e ele vai. Duas coisas no texto chamam a nossa atenção: a ordem chamada de Cristo, segue-me, e a prontidão para obedecer de Levi. Ele se levantou e o seguiu. O que podemos imaginar que aconteceu no caso de Levi? Só há uma resposta plausível: os que verdadeiramente ouvem o chamado da graça não resistem. Ou os que são eficazmente chamados ouvem aquele que chama e o seguem. Na verdade, ele continua chamando, mas só os que têm ouvidos ouvirão e o seguirão irresistivelmente, como fez o ocupado Levi. O reformador Lutero disse que as ovelhas do Senhor são marcadas nas orelhas e nas patas. Elas o ouvirão e o seguirão. Que tremenda verdade! O próprio Senhor disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. João 10:27. E continua sendo assim. Quanta segurança para os que são dele verdadeiramente. Não se trata aqui dos que são apenas religiosos, seguidores de tradições humanas, mas aqueles que se relacionam intimamente com o Senhor. São esses os que não resistem ao seu chamado e o seguem aonde quer que ele vá. Era difícil compreender até para aqueles que estavam ao redor do Senhor, e ele é interpelado pelos religiosos. O critério do chamado continua o mesmo. Ele não veio chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Não é de se estranhar que as palavras mais duras do Mestre tenham sido dirigidas aos que se consideravam hipocritamente muito justos, muito piedosos. Os religiosos dos dias de Jesus continuam fazendo escola através dos séculos. Que seus corações sejam tocados e quebrantados enquanto há tempo. Somos todos pecadores necessitados da ação da graça de Deus. Que ouçamos a voz daquele que chama tanto para a salvação quanto para a santificação. Do lado de cada eternidade, ninguém está pronto. Abandonemos aquilo que tão tenazmente tem nos assediado e atentemos àquele que chama. Semeamos a palavra de Deus, mas só aqueles que têm ouvidos ouvirão o chamado do Senhor em seus corações. Atentemos para essas coisas em nome de Jesus. Amém.